Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Vidal Porto, eu sou cônsul-geral do Brasil em Frankfurt e é um prazer receber vocês hoje para uma conversa com a escritora Natália Borges Polesso e o tradutor Michael Kegler. Michael Kegler é um dos grandes tradutores do português na Alemanha. Eu não vou nem nomear a quantidade de pessoas que ele já traduziu. Tem uma peculiaridade que ele traduziu pouquíssimas mulheres. E então o encontro dele com a Natália já tem, digamos assim, um caráter corretivo, se a gente quiser, porque a nossa convidada de hoje escreve sobre o universo feminino. E é por essa razão que ela inaugura essa série de conversas que a gente pretende gravar ao longo do ano de 2021, aqui a partir do consulado em Frankfurt. A Natália é autora de Recortes para álbum de fotografia sem gente, o livro de contos de 2013, Amora, de 2015, que foi vencedor do Prêmio Jabuti, melhor livro de contos. Em 2017, Natália, você lançou Controle? Foi, né? 19. Desculpe. O Controle, que é esse livro que eu tenho aqui, é o primeiro romance dela, lançado pela Companhia das Letras, como ela disse, em 2019, maravilhoso. E, em breve, ela está lançando seu segundo romance pela Companhia das Letras, que se chama A Extinção das Abelhas. E eu espero que ela tenha a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse novo livro dela também. Eu acho que é até assim, premiere, porque eu não sei se ela já andou conversando sobre esse livro. De qualquer maneira, como eu mencionei, o universo da literatura da Natália é o universo feminino. E ela fala coisas que quem não está nesse universo, às vezes, nem sequer desconfia. E é assim, a leitura dos livros dela, para mim, foi toda uma revelação, e eu espero que seja para vocês também, leitores não, ouvintes, assistentes, o que seja. Então, olha, eu vou deixar vocês com os dois, uma boa conversa para vocês, e um grande abraço e bem-vindos a essa nossa live do Consulado Geral do Brasil em Frankfurt. Então, muito obrigado. Bem-vindos a essa sessão, bem-vindos e bem-vindas. Como já foi dito, eu ainda tive poucas oportunidades de traduzir escritoras brasileiras. Isso tem a ver com a minha identidade masculina, que faz muito sentido homem traduzir homem. Mas eu gostaria de traduzir mais e eu acho que a Natália Borges Polesso está entre as minhas favoritas por razões que nós veremos na próxima meia hora. Então, eu apresento a Natália Borges Polesso e peço para ela se auto-apresentar também. E já agradeço pela oportunidade desse encontro e vamos, obviamente, também ouvir um pouco de texto da obra dela. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando vocês vão estar assistindo isso, e também queria agradecer ao Alexandre pelo convite, ao Paulo pela organização também do evento e ao Michael pela conversa que vamos ter aqui nos próximos minutos. Então, eu sou a Natália Borges Polesso, eu sou escritora, eu moro no Rio Grande do Sul atualmente, logo me mudarei, mas por enquanto moro no Rio Grande do Sul. Está fazendo frio aqui e espero que essa conversa seja boa hoje. Michael, você quer que eu comece já lendo ou a gente comece conversando? Vamos, eu queria falar pouquinhas palavras sobre o livro de contos Amora, né? Não é seu primeiro livro de contos, mas é o livro com que você surgiu no universo literário brasileiro, logo ganhando o Jabuti. E bom, se você quiser, eu acho que nós não precisamos perder muitas palavras preliminares. Eu acho que seria interessante ouvir um pouco
um trechinho de leitura e depois já vamos nos aprofundando naquilo que representa, que esse livro representa e o trabalho que você faz. Bem, então eu vou ler um trecho aqui de um conto do Amora, que se chama Flor, Flores, Ferro Retorcido. E, bem, depois a gente conversa, então. Os cabelos crespos lhes corriam como rios rebeldes pelos ombros. Talvez fosse o fato de estar sempre de chapéu e alpargatas que lembrasse um pouco o Renato Borghetti, o cara da gaita. Toda vez que penso naquele tempo e lugar e tento me lembrar do rosto das pessoas e talvez da voz, o que me vem de mais marcante é a imagem dela. Era 1988, mas pensando agora parecia tudo muito mais antigo. Na frente da minha casa ficava o mercado do Seu Kuntz, uma peça de chão batido com paredes de reboco. Era ali que eu passava as tardes com a Celoí, filha do Seu Kuntz. A mãe da Celoí tinha morrido de parto, o que os tornava, o Seu Kuntz e a Celoí, uma dupla muito séria. Eu gostava de ir lá porque era exatamente na frente da minha casa e porque ela tinha o último álbum da Xuxa, aquele com o Hilarie, abecedário e arco-íris. E a gente ficava dançando na frente da vendinha até mais ou menos às 6h30, porque sabíamos que às 7 horas o transformador da rua explodia. Era assim, sempre às 7 horas da noite. O transformador, acho que não aguentava tanta gente assistindo novela, tomando banho, ligando rádio, usando o liquidificador, quem sabe. E começava a fazer barulhos e soltar faíscas até que, bum! Todos ficavam sem luz por algumas horas, como se estivéssemos em uma remota aldeia amazônica. A rua não tinha calçadas feitas, os paralelepípedos eram completamente irregulares, o que arrancava muitas unhas de nós crianças que estávamos aprendendo a jogar bola, andar de bicicleta ou simplesmente dançar a música mais tocada do momento. Nada mal para aquele bairro pobre na divisa entre Campo Bom e Novo Hamburgo. Minha casa ficava entre duas oficinas, a oficina da família Klein, todos loiros de olhos perturbadoramente azuis, pai, mãe e filhinha pequena, não lembro o nome deles, e a da figura mais marcante da minha infância, cujo rosto eu vi uma única vez e nunca mais esqueci. As duas oficinas tinham clientela boa, mas havia uma tensão entre os terrenos, tensão que atravessava as paredes da minha casa por ambos os lados. Meus pais eram amigos da família Klein, e com frequência almoçávamos juntos nos fins de semana. Meu irmão e eu brincávamos com a menina deles. Acho que ela tinha a idade do meu irmão, mas está tudo impreciso. O fato que mais se enraizou na minha memória desses almoços foi um dia que eu ouvi a seguinte frase: como pode uma machorra daquelas? E eu, curiosa que era, rapidamente perguntei o que era uma machorra. Silêncio. Silêncio completo. Minha mãe começou a rir de um jeito esquisito. Era embaraço. Os homens coçaram a cabeça e se enfiaram rápidos dentro dos copos de cerveja, que bebiam. A mãe da família Klein estava tão estarrecida que aquela palavra tivesse ido parar na minha boca que começou a rir também. Minha mãe tentou remediar. É cachorra, minha filha, cachorra. Mas eu tinha certeza que tinha ouvido machorra e insisti. Eles mudaram de assunto e me ignoraram. O que eles não estavam esperando era que eu ficasse de orelhas em pé, ligada em tudo que falavam, e quando voltaram ao assunto, eu preferi ficar quieta, fingir interesse numa boneca, mas a minha atenção estava completamente direcionada a eles. Então eu entendi que falavam da vizinha da oficina. Ela era uma machorra. No outro dia, eu fiquei plantada no muro para ver se encontrava, e quando vi as alpargatas arrastadas se aproximando, me estiquei ainda mais por cima da cerca e caí. Ela veio correndo me socorrer e me lembro de uma voz de fada me perguntando se eu estava bem, se tinha me machucado. Minha mãe saiu correndo de casa, me ergueu pelos pulsos e me puxou de volta para o pátio. Eu ouvi um muito obrigada por parte da minha mãe e um de nada por parte da vizinha, seguindo de um ronco de cuia. Olhei para minha mãe e perguntei por que ela era uma machorra. O ronco de cuia parou. Minha mãe enrubesceu e, enquanto me arrastava para dentro de casa, perguntou onde é que eu estava ouvindo uma coisa daquelas, e eu respondi que tinha sido no almoço do dia anterior. As alpargatas estalaram na terra dura, em direção ao galpão da mecânica. Minha mãe se escorou na pia com as duas mãos no rosto e suspirou de um jeito muito preocupado. Eu fiquei em pé, limpando a terra dos meus cotovelos e verificando se estava tudo certo comigo. Afinal, eu tinha caído por cima de uma cerca. Estranhamente, a minha mãe não estava preocupada com isso. Minha filha, você não pode dizer essas coisas para as pessoas. E eu perguntei de que coisas, de que pessoas ela estava falando, porque honestamente eu não lembrava. E a resposta veio na forma de um tabefe no ombro. Não doeu, mas eu fiquei muito magoada e fui para o meu quarto chorar. Entre um soluço e outro, eu ficava tentando entender o que era uma machorra
e por que aquilo tinha ofendido a vizinha e preocupado a minha mãe. Cheguei à conclusão que deveria perguntar mais uma vez. É uma doença, minha filha. A vizinha é doente. Voltei para o quarto quase satisfeita. Se era uma doença, por que não tinham me dito logo? Fiquei pensando se era contagiosa, mas concluí que não era, porque a mecânica estava sempre cheia. Voltei para a cozinha. Doença de quê, mãe? Minha mãe mais uma vez colocou a mão no rosto, respirou fundo. De ferro retorcido que tem lá naquele galpão. Eu não sabia que se podia pegar doenças de ferro retorcido, mas me dei por satisfeita quando no outro dia a professora explicou sobre o tétano. Na manhã seguinte, eu fiz o que qualquer pessoa faria por um doente, ou o que eu entendia na minha cabeça de criança que qualquer pessoa faria. Levei flores. Deixar até aqui. Isso aí, muito obrigado. Eu acho que é bom deixar o conto por aí, deixar o resto do conto para a leitura seguinte, e o livro Amora está repleto de histórias como essa. E para aqueles que depois lerão o alemão, talvez, né? Eu já fiz uma tradução desse conto que vai ser publicado no website que depois vamos indicar lá embaixo. Um conto perfeitamente escolhido, porque eu também não sabia o que era uma machorra, deve ser uma coisa regional aí, lá do Rio Grande do Sul. É um xingamento bastante ofensivo até, mas é uma coisa bem regional mesmo. É bem regional. No meu tempo ainda se falava de sapatão. Não sei se ainda existe no Brasil. Sim, ainda se fala bastante. Mas agora tem se retomado isso, né? Tem se retomado esse termo como um termo positivo. Termo positivo. A comunidade tem retomado esse termo. Ok. Ótimo. Isso, como tem acontecido com várias expressões pejorativas, que acho um bom caminho. Você é uma das escritoras que, digamos, atualizou a temática de mulheres lésbicas para a literatura brasileira agora desse novo milênio. Eu nem sei se havia antecessoras, né? Mas você se vê agora como uma porta-voz assim de uma espécie de literatura gay, ou isso seria um mal-entendido completo? Quer dizer, eu tenho outra posição, que eu acho que não ia limitar você para isso, mas como é que você se vê nesse contexto? Uhum. Olha, Michael, o Amora, ele realmente assim, me colocou num lugar de exposição, acho que em função do Prêmio Jabuti e tudo mais. Mas eu queria dizer que o Amora, em termos de feitura, assim, né, como eu pensei em fazer o Amora, ele foi produto mais de faltas de referência, né, dessas personagens, digamos assim, LGBT, do que das referências que eu tinha, porque o que eu lia, né? Eu lia Caio Fernando Abreu, eu lia alguma coisa de Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles, que às vezes, né, a gente tinha nuances ali de personagens LGBT, personagens lésbicas, mas não ainda assim não era, né, algo, digamos assim, fora do armário no livro, né? Era sempre uma fase ou alguma coisa que acontecia em função de um problema. E, claro, né, a gente teve no Brasil Cassandra Rios, por exemplo, que foi uma escritora bastante prolífica nos anos 70, 80, mas que desapareceu. Cassandra Rios vendia muito, né? Era como Jorge Amado e Cassandra Rios, para ter uma ideia, assim. Só que ela tinha uma prosa que, digamos assim, eu não me identifico com as personagens que ela produzia ali, né? Porque também tinha algumas nuances de perversidade e também era um pouco do espírito da época, né? De como colocar esses personagens, né? De como também trazer um embate ali ideológico dentro da narrativa, né? E aí o Amora, eu acho que ele vem no sentido de que eu queria trazer algumas personagens que eu não enxergava. E foi por isso que eu escrevi essas histórias dessa forma, assim, fiquei pensando assim, quais são as mulheres, quais são os personagens que eu quero ver, né? Porque o Amora, ele tem essa característica de ter personagens mulheres lésbicas, né? Ao longo do livro, né? Ao longo dos contos do livro, e elas se encontram em diversos estados, né? De aceitação ou de consciência, né, da sua sexualidade.
E para mim isso era importante, ver uma diversidade, digamos assim, dessas identidades, né, nas personagens do Amora. Eu acho que isso a gente não tinha muito, pelo menos não circulava. Mas para onde o Amora me levou também? Ele me levou para um projeto de pós-doutorado em que eu faço uma pesquisa de mapeamento de autoras, né, de autoras de mulheres cis ou trans que se identificam como lésbicas ou bissexuais. E aí eu tento pesquisar também o que essas pessoas estão produzindo e aí eu encontro, né? Eu encontro bastante literatura, de modo que eu não acho que eu seja uma porta-voz, né? Imagino que tu também não, mas eu acho que o Amora ele também serviu um pouco como um catalisador assim dessas produções, ou pelo menos da ideia de que é possível ser visível, é possível que essa produção seja uma produção de qualidade e esteja visível e disponível, né? Fantástico, muito bom. Eu já estou curioso desse mapeamento. Certamente vai trazer vários nomes, novos nomes à tona para fora do armário também. Eu acho exatamente, você disse a palavra, eu nem teria coragem de dizer, eu também não queria aquela palavra do problema. Não é porque eu acho que o Amora tem isso. O Amora não fala de um problema, fala de uma situação. Eu acho que todos os contos, a maioria dos contos são muito para frente, assim, muito bem humorados de uma certa forma, até, né, como esse conto da Flor, ou da menina que tem o seu encontro com uma mulher lésbica, nem sabendo o que é isso, e que eu achei sem trazer essa problematização e sem transportar esse underground, que talvez o Caio Fernando Abreu, né, que é a grande referência, sempre transportava também, que era um underground à margem da sociedade. Não, aqui estamos no meio da sociedade. E numa situação que é bem datada, né? Eles ouvem a música da Xuxa, isso é tudo anos final 80, 90 talvez, né? É o ambiente em que a tua literatura também se movimenta, não é? A data é o final dos anos 80 e os anos 90, não é? Eu acho que tem muito, né, porque também são ativações de memória, digamos assim, da minha infância, né, das coisas que eu via, de como eu entendia o mundo. Especificamente esse conto, né, eu acho ele aquelas bem modestas, eu acho ele um bom conto, porque de fato, Michael, o que eu tento com esse conto, né? Ele é um conto sobre uma busca mesmo, né? E é uma busca de significado, porque a gente tem essa menina que ela encontra essa mulher que ela não entende, essa pessoa que ela não entende, né? Como ela se parece, o que ela é, se é mulher, se é homem, e ela ouve a família chamar essa mulher de machorra. Então, o conto todo é sobre a busca do sentido dessa palavra, né? E ela vai compreendendo ou vai ganhando sentido conforme os pais vão respondendo, ou a vizinha, ou o vizinho, ou ela vai entendendo. Então, ela vai construindo o sentido dessa palavra, que é uma palavra bastante ofensiva, né? Para chamar uma mulher lésbica, e que no final do conto, a imagem que ela tem é de uma coisa sublime quase, né, dessa imagem, né? Então a busca dela fica completa ali naquele final, né? E para mim era importante pensar em trazer o que eu não queria. Eu não queria escrever sobre sexualidade ou sobre mulheres lésbicas. Eu queria escrever a partir dessas personagens, de pensar como são essas relações, não necessariamente românticas, mas como são essas relações, como tu falou, na sociedade, ou essas relações dentro da família, dentro do trabalho, né, nas relações de trabalho, e também nas suas épocas, né? Nas suas épocas, como esse conto que se passa no final dos anos 80 e alguns outros que se passam no decorrer dos anos 2000. A gente pensa que é engraçado, né? Pensar ano 2000, para mim, quando eu era pequena, era o futuro, né? E hoje, os anos 2000 já fazem 20 anos dos anos 2000 e a gente vê muita coisa mudar,
não só em termos de literatura, ou mesmo dessas representações dentro da literatura, mas dessas da comunidade LGBT na sociedade também, né? A gente tem visto muita coisa mudar nesses últimos anos, né? Então, eu acho que os meus livros, tanto o Amora, que foi escrito em 2012, entre 2012 e 2014, né? Ele foi publicado em 2015, e o Controle, que foi escrito na mesma época, eles um pouco lidam assim com essas memórias da minha adolescência, com essas memórias da minha infância e também essa entrada nos anos 2000, né, no futuro, digamos assim. O Controle, que é seu primeiro romance, é uma, como vou dizer, a história de uma conscientização de uma pessoa, e eu acho que já sai, obviamente, desse rótulo. Não, eu não consigo colocar aquele rótulo de, digamos, literatura lésbica nesse romance. É um romance sobre uma pessoa que tenta e não tenta adquirir o seu controle sobre si, sobre seu corpo. Eu acho que é um romance bastante, é um coming of age, assim, bastante peculiar, porque ele é extremamente lento. Uma coming of age, uma história de coming of age é uma história passada num verão, e isso aqui passa anos, né? É com a quase um coming of aging. Como coming of age, na verdade, pois é, e o controle que essa pessoa quer adquirir é superficialmente o controle sobre o seu próprio corpo, que ela sofre de epilepsia, né? Que eu acho isso também é muito simbólico, né? Também como falar do corpo e falar de epilepsia. Sim, pois então o Controle ele ele nasceu de um convite de uma editora que não era a Companhia originalmente, né? Mas que queria fazer uma coleção de música com narrativa longa, né? E então as bandas me foram oferecidas e eu escolhi o New Order. E em função do New Order, o primeiro esboço, digamos, de personagem que eu tive foi a Nanda por causa do Ian Curtis, né? Por causa do Ian Curtis do Joy Division, né? Antes do New Order. Então, o Controle ele começa com esse esboço de personagem, né? De uma personagem jovem que tem seus problemas. O Ian Curtis ele cometeu suicídio, né? Muito jovem. Que tem seus problemas de saúde, né? Uma doença que afeta o corpo, que afeta o seu modo de interagir com os seus amigos, enfim, interagir com a normalidade, né? Do que se espera que seja normal, né? Então, o Controle ele vai meio que por esse viés, assim. A Nanda, que é a personagem principal, é a coisa principal do romance, né? Esse coming of age. E para mim era muito importante que fosse um romance sobre linguagem também, sobre como ela, dentro das possibilidades que ela tinha, começa a tentar se compreender, a contar, né, como ela se compreende, porque é um romance em primeira pessoa, né? Então ela está ali o tempo todo tentando dizer o que ela sente, como é que ela sente, né, o que ela espera, o que ela não espera, quais são os medos. E muitas vezes ela não consegue. É um romance longo mesmo, né? Não, ele é um romance pequeno, mas ele se passa em anos, realmente, né? Vai dos 12 aos 34 anos da Maria Fernanda, que é, digamos assim, quando ela consegue se libertar de alguma forma, né? E aí tem esses dois momentos chaves das quedas, né? Quando ela, talvez, uma queda aprisiona, uma outra queda vai libertar. E entre essas quedas, na verdade, a sexualidade está ali, né? As questões da sexualidade, elas aparecem ali como um motor, né? Porque eu acho que é a partir dessa tentativa de concretização de um desejo que ela tem, que ela se mexe, né? Que ela consegue sair do lugar onde ela estava. Eu acho impressionante nesse livro essa situação de não se conseguir comunicar, de não entender o outro, esses mal-entendidos que acompanham a vida dessa pessoa até o final do romance, até uma revelação, e com reviravoltas bastante trágicas. Eu acho que já na primeira cena com essa amiga, eu pensei, ok, tá aí, né? E não tá nada, né?
Eu achei isso, assim, realmente é um dos pontos super fortes desse livro, que é aquela coisa que nós sabemos que vai acontecer alguma coisa, devia acontecer alguma coisa, e a própria protagonista talvez nem sabe. Sim, sim. Eu acho que isso que tu falou é bem acertado. E tem uma coisa também que colabora, talvez, para as unidades ali do livro, que cada uma vai ter o nome de uma música ou de um álbum, né, do New Order. E meio que a ambiência assim da música fica ali, né? Porque a Nanda ela fica usando os fones de ouvido, né? Ela tem que lidar com, para além da epilepsia, ela tem que lidar com uma situação de ansiedade, de depressão que aquilo gera, né? Um cansaço. E aí fica tudo meio que em como ela vai contar essas coisas ou para ela mesma ou para alguma pessoa, né? E essas pessoas que estão ao redor dela é que vão dar a dimensão de o quanto a vida dela está talvez descompassada, né? Eu acho que o controle talvez ele seja sobre esse descompasso, né? E por isso talvez a quebra das expectativas, né? Do livro. A gente tem uma proposição, mas como ela está em descompasso, não vai acontecer daquele jeito, né? Não vai acontecer como se espera. E uma coisa que eu não queria também era tornar exótico assim a questão da crise, né, da crise epilética. E como ele é um romance em primeira pessoa, a gente não tem crises, né, descritas aqui no livro, né. O mecanismo que eu achei é uma lacuna, a gente tem uma lacuna e a gente sabe que ela volta de uma crise porque ela volta se desculpando, né, se desculpando com quem está ali ao redor. Então, Sim, mas assim, ao longo bem no finalzinho do romance, ela consegue superar aquilo. Eu acho que uma das batalhas que ela está travando é de, talvez até inconsciente, de sair daquela situação de problema. Ela acaba se desculpando o tempo todo, né? E só no final ela reconhece que não é o, quer dizer que há um problema, mas que ela não é um problema. sim, que não existe uma culpa daquele problema, né? Tem problema, mas não tem uma culpa sobre aquilo, né? Isso, e é um romance muito divertido também pelas referências pop também, quer dizer, para o pessoal de uma geração que já viu esse tempo todo como mais velho, mas que ainda sabe quem são essas bandas. Isso também é uma leitura também divertida, é um livro que eu recomendo muito, que eu acho... É um livro que mexe com o leitor, nesse meu caso, que é justamente por essa busca que não é uma busca óbvia, que é uma busca de identidade numa situação histórica brasileira também, que também sempre acontece como pano de fundo, né? Eu acho que aqueles anos 90, anos 2000 no Brasil também foram bem decisivos. Acho que também o ano 2013 é mencionado como uma espécie de esperança e decepção. Tá tudo ali digamos assim, quase que a Nanda não consegue tocar aquilo, né? Por como ela está conseguindo, ela está mais preocupada, ou ela precisa, né? Não é que ela esteja, ela precisa estar mais preocupada com ela mesma, mas a gente sabe desse entorno, né, social e tal, por causa dos amigos ou das outras coisas que acontecem. E eu acho que também tem uma coisa legal que eu tentei fazer no controle, assim, que são essas marcas geracionais e também essas marcas geracionais de uma geração que é a minha, que eu acho que é a geração do quase duelo perdido, assim, entre o analógico e o digital, né? Porque a minha geração era uma geração que eu só fui ter computador, celular, essas coisas no ano 2000, né? Sei lá, 2005, 2007, eu entrei na faculdade em 99 e eu não tinha computador, eu fui ter acesso ao computador e internet na faculdade e redes sociais muito depois, assim, sei lá, acho que eu entrei no Facebook em 2008, fui ter Instagram em 2010,
Então, o controle ele também vai passar por essas mudanças, né, do analógico do digital, essa entrada, os chats, tá tudo ali, né, baixar música. Pois é, eu fiquei muito contente em ver que escritoras mais jovens ainda sabem o que é uma cassete, né? Pois é, Não, tem isso, né? isso é uma extravalia desse romance e faz todo sentido também nessa transição toda de uma sociedade que vai evoluindo numa velocidade incrível e também, às vezes, muito compulsória. Temos ainda uns 10 minutinhos, uns 9 minutinhos, e não queria deixar de falar das suas novas produções, que são duas, que acaba de sair o Corpos Secos, né, uma obra super interessante, com Samir Machado de Machado, Marcelo Ferroni e a Luísa Geisler, um livro escrito a 4 mãos, e um livro que se enquadra numa tradição de romances distópicos brasileiros, né, que eu tive que logo pensar no Não Verás País Nenhum, do Inácio Lora Brandão, ou também no Blackout, do Marcelo Rubens Paiva e outros. Um livro que eu acho que foi lançado numa situação antes de que tudo parou nesse mundo. Todo mundo agora pensa que é um livro pandêmico, mas não é. O livro Corpo Seco não tem nada a ver com essa pandemia, tem com outras. Sim, inclusive a pandemia não existe no corpo, apesar dele ele foi lançado em abril, né? Não, ele foi lançado na pandemia, mas ele foi escrito em 2018, 2019, né? E todo mundo pensa realmente que é sobre a pandemia, mas a pandemia nem a gente concordou agora que a gente está escrevendo um segundo, né? Que a pandemia ela não existe, né, no livro, né? Então ela continua sem existir no outro livro. Esta pandemia da Covid-19. Mas o que a gente queria quando pensou em escrever o Corpos Secos era justamente pensar em como uma crise sanitária, e no caso do Corpos Secos ali, ela é viabilizada por uso de agrotóxicos, né? Acontece por causa disso, né? Como que isso poderia devastar um país, né? Então, o Corpos Secos ele vai nessa direção. E quando a gente lançou ele na pandemia, é óbvio, né, que a realidade e a ficção um pouco se juntaram ali, né? Até para o nosso susto. Quando a gente ia relendo, assim, tinha algumas coisas que pareciam realmente muito proféticas, mas o Samir Machado de Machado, que é um dos autores, né, falou uma coisa muito interessante. Ele disse que também não era preciso um grande exercício de futurologia para a gente imaginar, né, como essas coisas podem devastar um país, no caso da gente não ter como não ter meios, né? Não ter meios e organização para conseguir que isso acabe, né? E é um livro fortíssimo também numa sociedade de as pessoas se transformam em zombies, né? E tem aquele Salve-se que Puder, que é super atual agora, mas que já estava ali e e está muito bem captado em literatura nesse romance, né? Isso, e sabe que até a gente não quis usar a palavra zumbi, né? Apesar de ser uma distopia zumbi de mortos-vivos, né? A gente procurou usar o termo brasileiro para o equivalente, digamos assim, que é o corpo seco, né? Aí a gente foi lá no Câmara Cascudo olhar o que era o corpo seco, e a doença vai se chamar doença do corpo seco, né? Então, mas é isso, basicamente as pessoas viram mortas-vivas, né? É uma pandemia de zumbis que acontece, né? E o livro ele já começa no meio, né, do evento, assim, no meio do evento, né? Sim, eu tive a impressão que ele se encaixa muito bem nessas visões distópicas que, infelizmente, nunca estão longe de uma realidade, mas que tem aquele teor, digamos, metafórico, né? Que realmente espero que encontre os seus leitores e suas leitoras assim depois daquele burburinho das pandemias acabarem. Você está lançando mais um agora que também tem aquela coisa apocalíptica. O novo título do seu mais recente livro vai ser A Extinção das Abelhas. Isso é a continuação praticamente do tema distópico, do tema distópico. Então... Quer revelar já alguma coisa ou quer deixar para o dia 10 de julho? Não, posso falar um pouco, sim.
Eu acho que assim, o Amor e o Controle, para te falar assim, a verdade, eles foram escritos um pouco na mesma época, que era assim, entre 2013, 2015, 2016, né? Porque o Controle ele ficou um tempo engavetado, apesar de ter saído em 2019. Então eu acho que eles têm um outro espírito, né? Mas a partir de 2016, eu vou te dizer que um dos meus interesses, assim, de interesses literários, interesses de narrativa, também estava um pouco rondando as distopias, um pouco tentando explorar ficcionalmente o que pode acontecer com o nosso planeta, né? Com a nossa sociedade, do jeito que a gente está vivendo, explorando a natureza como um recurso infinito, né? Não pensando em algumas questões sociais importantes para que a gente tenha o mínimo de dignidade. Então, nesses últimos anos, eu tenho pensado muito nisso. E eu acho que tanto o Corpos Secos, né, vem um pouco nesse sentido, né? Ele é mais distópico. E o Extinção das Abelhas, ele também vai explorar, né, essa ideia de colapso, né? O Extinção das Abelhas, ele é a história da Regina, né, essa mulher de 40 anos que já não consegue mais emprego, já tem uma vida assim mais precária, numa cidade que está sendo consumida pela violência, consumida por, né, enfim, pela poluição, por várias questões, né, econômicas. E aí é um pouco sobre isso, assim, como essa mulher vai pensar o colapso do mundo e como ela vai pensar o colapso das relações dela com as pessoas e com o mundo. Mas vai nesse sentido. E a extinção das abelhas é um dos itens, né, desse colapso. Já estou curioso de ler sobre esse colapso. Tenho certeza que vai ser mais um livro forte depois da aquisição de controle dentro do livro de controle, chamado Controle. Agora, ouvi da sua escrita sobre o colapso, que é um tema evidentemente, absolutamente uma ameaça bem grande. Recomendo aos leitores que comecem com o Amora, que é realmente um livro muito divertido de leitura. E não posso dizer isso, que me diverti muito ao ler. A descoberta de uma grande escritora brasileira, para nós descoberta no Brasil, já bastante conhecida. Obrigado, Natália. Me resta só agradecer e espero que um dia desses possamos falar ao vivo, talvez na Alemanha, talvez algures nessa Europa, talvez com uma tradução traduzida, que seria um grande desejo meu de ter alguma coisa traduzida tua, e serei o tradutor para ampliar o meu portfólio de mulheres traduzidas também. Muito obrigado, Natália Borges Polesma. Eu que agradeço, Micaela, agradeço ao pessoal da Embaixada, ao Alexandre, ao Paulo pela organização e a todos e todas que assistiram a gente.